Aleluia, amém, aleluia, amém, glória ao Senhor, amém, aplauda mesmo Jesus. Como é bom ver tanta gente bonita assim, né? O mais bonito aqui sou eu, depois vocês falam que é você. Eu dou risada, né, André? Amém, gente, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É bom estar aqui para adorarmos ao Senhor. É culto de Santa Ceia, é culto de celebração, é um momento novo de Deus para mim, para você. É um tempo de fé, de esperança, é um tempo de buscarmos ao Senhor. E está escrito: buscai ao Senhor enquanto Ele está por perto, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Então, nós temos a oportunidade, e tudo é questão de aproveitarmos a oportunidade, sim ou não? A gente só faz aquilo que a gente quer, que a gente deseja. Então, para tudo na vida, precisa de termos atitudes. O Meire falou sobre o salmo, que o salmista ele fez a declaração, que é melhor estar um dia na presença de Deus, na casa do Senhor, do que 1000 em qualquer outra parte. Porque Davi entendeu a importância de comunhão com Deus. Quantas vezes nós saímos, viajamos, conhecemos lugares maravilhosos, mas nós temos, né, um momento tão especial, né, pastor Wellington, de estarmos na presença de Deus. E quantas vezes a gente abre mão desse cantinho, desse lugar, desse ambiente, um ambiente de adoração, um ambiente onde nós entramos exclusivamente para adorar o Senhor, para ouvir a voz dEle, para receber a bênção também, sim ou não? Acho que na maioria das vezes a gente vem mais para pedir bênção a Deus do que dar a Ele alguma coisa, né? Quantas vezes a gente sai de casa e fala: Senhor, eu quero isso, Senhor, fala comigo, Senhor, já pedindo a Deus alguma coisa. É muito difícil a gente sair da nossa casa e falar: Senhor, hoje eu vou ali porque eu quero ofertar o meu coração, a minha vida, eu quero dar o que eu tenho de melhor para o Senhor. Acho que geralmente a gente faz mais isso, né? Eu vou hoje para a igreja porque eu quero que Deus faça isso. Eu vou hoje para a igreja porque eu quero que Deus me abençoe nisso. Eu quero ir para a igreja hoje porque eu quero que a tal porta se abra. Deus abre, isso é bom. Deus faz porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Mas o mais importante de tudo é poder dar ao Senhor. E na medida que você vai dando, vai se doando, vai se entregando, vai se lançando diante dEle, a proporção é igual também. Porque da mesma forma que você faz, se inclina para Ele, também se inclina para você. Ele também se volta para você. Se a gente for perceber aqui nas histórias bíblicas, no Novo Testamento, quando Jesus estava ensinando um povo reunido, se você observar, geralmente as histórias, você vai ver que alguém, quando estava precisando, chegou diante de Jesus, se prostrou e adorou e clamou, e, né, ele reconheceu que era o Filho de Deus. E Jesus sempre liberou a bênção sobre essas pessoas. Da mesma forma também, o Senhor quer liberar uma bênção especial sobre a sua vida, quer liberar uma bênção especial sobre a sua casa. Amém? O tema dessa mensagem hoje que o Senhor me deu é: se tu quiser, pode. Se tu quiser, pode. Fala para quem está do teu lado assim. Pode falar para quem está do teu lado: se tu quiser, pode. Peço que você abra sua Bíblia comigo no livro do doutor Lucas, Lucas capítulo 5. Enquanto você abre, eu quero te falar uma coisa aqui. Danilo, ele fez um ato aqui, um ato profético. Só que às vezes a vergonha acaba atrapalhando a gente de ser abençoado ou de abençoar a vida de alguém. Quando ele fez esse ato de chamar alguém que precisa, ele não está querendo expor a pessoa que está sem uma oferta, mas essa foi a forma de ele ser abençoado lançando a semente
e de abençoar a vida de alguém, também destravando na vida financeira. Às vezes a gente deixa de ser abençoado porque às vezes a gente não consegue entender realmente o ato de fé. E às vezes quando alguém quer nos abençoar e a gente não recebe, é a mesma coisa de alguém querer lançar a semente sobre a terra e a terra falar: não quero a semente. Eu não quero que você jogue essa semente em mim, porque eu não quero produzir para você. Eu só estou trazendo isso aqui agora porque parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito forte. Eu lembro de Isaac. A Bíblia fala que Isaac um dia ele lançou a semente sobre a terra que ele estava. E a Bíblia diz que ele semeou 100 vezes mais. Existe um segredo nisso. Gente, preste atenção nisso aqui agora. Isso é para a tua vida, isso é para trazer bênçãos para você. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu estou falando sobre o que ele fez aqui. Existe uma lei e o universo, ele não pode, ou seja, a terra não pode rejeitar quando a semente é lançada. Ela não pode deixar de produzir. A terra, ela precisa, ela tem que produzir, porque é uma lei. Se a semente for lançada na terra, o universo ele tem que se preparar, a terra tem que se preparar para dar sementes. Então, se alguém lançar sobre você alguma coisa, falar: não quero não, meu irmão. Às vezes é orgulho, às vezes é falta de humildade mesmo. Eu aprendi uma coisa: seja a pessoa mais necessitada que for, às vezes se ela não tiver nada para comer amanhã, mas se ela falar: pastor, eu quero te lançar essa semente aqui, eu vou receber. Não, mas vou deixar ela na miséria? Não é para isso. É porque eu quero que ela seja abençoada. E se eu reter a semente dela, se eu não pegar a semente, ela não poderá ser abençoada. Porque que ninguém vai fazer nada sem que ele tenha vontade de fazer. Se alguém está querendo te dar alguma coisa, é porque ele pode te dar, mesmo que seja a última moeda, como aquela viúva foi lançar no gasofilácio ali. E Jesus olha para aquela mulher que lançou aquelas moedinhas e falou assim: olha, todos ofertaram, mas a maior oferta que lançou aqui foi dessa pobre viúva. Não é a quantia alta que alguém pode dar, mas é o que está no seu coração. É o que Paulo falou, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 5. Então, da próxima vez que o Danilo ou qualquer outra pessoa fizer isso, gente, não fique com vergonha, venha, porque a tua vida vai ser abençoada através disso. E você também vai estar abençoando a vida dele, porque ele está fazendo isso. Amém? Lucas capítulo 5, verso 12 a seguir diz assim: e estando ele, abriram todos? Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Desapareceu o quê? Ordenou-lhe então que a ninguém contasse isso. Mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. A sua fama, a sua o quê? A sua o quê? Porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curado das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Feche teus olhos agora. Deus, estamos aqui dispostos a ouvir a tua voz. Estamos aqui dispostos, Senhor, a ser ministrados pelo teu Espírito, o Espírito da verdade. Traz a revelação sobre a nossa vida, Senhor. Pai, estamos aqui não apenas como espectadores, estamos aqui não apenas, Pai, como meros ouvintes, mas estamos aqui como servos, como adoradores, como aquele ou como alguém que deseja mais de Ti e que quer, Senhor, aprender e que quer viver, Senhor, aquilo que Tu tem para nos dar. Pai, eu te peço nessa noite, se
for necessário curar alguém aqui hoje, Pai, que o Senhor cure. Se for necessário, Senhor, restaurar, ó Deus, uma família, uma mente, um coração, que o Senhor, por favor, faça isso. Deus, não importa, Senhor, qual o grau de dificuldade que alguém esteja vivendo, seja, Senhor, em qualquer área da sua vida, profissional, familiar, espiritual, eu sei que nessa noite, ó Deus, o Senhor pode fazer algo maravilhoso, Senhor, abundantemente grande, Pai, para que sejamos abençoados, para que venhamos viver, Senhor, uma vida feliz. Então, Pai, em nome de Jesus, preparamos, Senhor, esse lugar hoje para te servir, preparamos esse ambiente hoje, Senhor, ó Deus, para nos envolvermos contigo, e por isso, Senhor, que haja, Senhor, ó Deus, uma abertura do céu nessa noite, nesse lugar, em direção do teu povo que está aqui, Senhor, de todos que estão aqui nessa noite, para buscar a tua face. Muda, Senhor, a atmosfera desse lugar e nos envolve com a tua unção, nos envolve com a graça do Cordeiro, nos dá, Senhor, realmente, ó Deus, a visão que nós precisamos. E agora, Pai, nessa noite, nesse momento, frustra todos os planos do adversário, ó Deus, toda a distração, ó Deus, toda a confusão na mente, ó Deus, tudo aquilo que impede o entendimento. Em nome do teu Filho Jesus eu oro e declaro, Senhor, que a palavra, Senhor, nessa noite vai fluir nos corações, que venha como a água, Senhor, ó Deus, como corrente de águas, e assim venha inundando cada vida, cada ser. É o que eu te peço agora em nome de Jesus, amém. Quando nós lemos a palavra, quando nós lemos essa história, nós percebemos muitos pontos. Quando eu estava meditando nela, eu vi alguns pontos interessantes, e o quanto Jesus, ele fazia o bem aos necessitados. Jesus se importava com os cansados. Ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele se importou, se preocupou com os oprimidos pelo diabo. Lá o profeta Isaías fala, né, que Jesus veio para desfazer, né, as obras do diabo, que ele veio para libertar os cativos que estão oprimidos, que estão presos, que estão vivendo em cadeias eternas. E ainda hoje, nós, não só naquele tempo que o povo teve ou eles tiveram, mas ainda hoje nós temos o mesmo acesso aos milagres de Jesus. Sim ou não? Você crê que ainda hoje Jesus cura, que Jesus faz maravilhas? Então você está no lugar certo, está no ambiente certo. Então aqui, queridos, nós precisamos continuar acessando. Acesse agora a presença do Espírito de Deus. Como é acessar a presença do Espírito de Deus? Você precisa realmente se conectar com Ele, através do seu pensamento, através da sua oração, através dessa concentração agora. Não deixar que nada venha impedir, porque às vezes a gente está até no templo, mas a nossa cabeça está fora, está no trabalho, está em pessoas, está preocupado com o gás que acabou e tem que comprar, está preocupado com o alimento de amanhã. Ei, você está na presença de Deus, e na presença de Deus há abundância, na presença de Deus há liberação, e Deus hoje quer fazer transbordar na sua vida, mas é necessário que você abra o coração para isso, que você viva o momento que você está. Quando você sair daqui, você vai pensar, você vai ter um papo, vai conversar com alguém, mas esse momento é o momento de você realmente se conectar a Deus. Mas depois que eu sair daqui eu vou desconectar com Deus? Não, você vai continuar conectado, mas você vai poder fazer outras coisas conectados com Deus também. Amém? Então, quando a presença de Deus, preste atenção nisso aqui, fique ligado, gente. Quando a presença de Deus está manifestada, há milagres, há curas. Quando a presença de Deus está manifestada, há libertação, há liberação de unção, há reconstrução. Quando a presença de Deus está manifestada, a renovação espiritual, a renovação física, a ânimo, a bênção de Deus, a profecia, há sonhos também. Quando a presença de Deus está manifestada no lugar, muitas coisas acontecem. E eu sei que que você, nós estamos conectados nessa noite, e estamos aqui conectados à presença de Deus, e com certeza, onde a presença de Deus está, há movimento, há crescimento, há expansão, e sempre haverá algo novo, gente. Sempre haverá algo novo, porque Deus, Ele está disposto a manifestar a sua graça, a sua glória, o seu poder. Ele está disposto a fazer isso.
E quantos aqui estão dispostos a receber? Quantos estão dispostos a sentir a presença de Deus? A receber a unção do Senhor, a unção que cura, a unção que tira todo o peso dos ombros e das costas, que tira o cansaço, a opressão, a humilhação. E Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Gente, nessa noite eu já percebo acontecendo a manifestação de Deus. Eu posso sentir uma atmosfera diferente nesse lugar. E essa atmosfera, ela nos proporciona realmente a uma ligação, a uma conexão com o trono de Deus. Independente do teu estado, como você se encontra aqui hoje, existe algo de Deus para ser liberado. O pastor Renato falou ontem para os homens, ele citou o texto de Isaías capítulo 6 também, de Ezequiel e Isaías capítulo 6, quando fala que Isaías, ele chegou na sala, em um lugar onde estava a presença de Deus, onde tinha querubins adorando ao Senhor. E Isaías, quando vê aquela situação toda, e ele se vê com os seus lábios impuros, ele fica desesperado, ele fala: ai meu Deus, eu vou morrer, eu não poderia estar nesse ambiente, eu não poderia estar aqui, porque a glória de Deus está manifestada nesse lugar, e se a manifestação da glória de Deus, eu sou pecador, eu faço tanta coisa errada, então eu vou ser fulminado. Ele fala: ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que Deus envia o anjo e toca com a brasa na boca de Isaías. Quando estamos diante da presença de Deus, a presença de Deus revela quem nós somos. A presença de Deus revela quando estamos errados. E os nossos pecados diante da presença de Deus, eles se tornam transparentes e ninguém pode esconder, ninguém pode realmente ocultar, porque a presença de Deus revela tudo. Então por isso que Isaías falou assim: olha, Ele sabe de todas as coisas, então Senhor, a minha boca é impura, meus lábios é impuro. E Deus fala: o problema está nos teus lábios, então eu vou tocar agora, vai ser queimado toda a impureza na tua boca, e a partir de hoje você vai ser um profeta para as nações. Ei, o que Deus quer fazer com você é te tornar algo para multidões, para pessoas. Deus não te chamou para viver uma vida amargurada, no pecado, de qualquer jeito. Deus te chamou para a santificação, Ele te chamou para te curar, Ele te chamou para você ser um vaso nas mãos dEle. Aleluia. Isaías, naquele momento, ele entra desconectado e acaba se conectando por um propósito. Às vezes alguém pensa: ele entrou ali por um acidente, mas não foi. Deus proporcionou aquele momento com Isaías. E Deus também, Ele nesses dias está querendo proporcionar esse encontro com você, esse momento com você, o momento de te tornar melhor, o momento de purificar, o momento de te fazer enxergar algo diferente. É tanto que depois que ele é transformado, que os lábios são queimados pelo fogo, pela brasa, e há uma purificação. Aí ele fala assim: quem eu devo enviar? Quem irá falar agora para o povo que está lá com os lábios impuros? Ele fala: eis-me aqui, Senhor, porque eu estou capacitado, eu estou preparado agora, os meus lábios agora foram purificados, e agora a palavra que sair de dentro de mim são ou será palavras de vida, palavras proféticas, que vai levantar pessoas, que vai curar pessoas, que vai ajudar a pessoa a entender realmente quem é Deus. Ei, Deus quer fazer de você assim. É por isso que quando Jesus chega naquele lugar, aquele homem leproso chega diante de Jesus e ele fala: se tu quiseres, pode me tornar limpo. Olha, mas um homem impuro, porque a lepra deixava a pessoa impura, sim ou não? E aquele homem, na verdade, não poderia nem sair da sua casa ou do leprosário para estar diante de pessoas que estavam puras. Mas aquele homem, ele falou assim: eu preciso ser curado.
tem uma lepra em mim, e essa lepra precisa realmente ser tirada de mim, porque eu não suporto mais viver leproso. E agora ele chega diante de Jesus e fala assim: se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Ele sabia que Jesus podia fazer, e ele não fala: Senhor. O primeiro contato dele não foi: Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Ele falou: a minha situação depende exclusivamente de Ti. Tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que ninguém pode fazer por você, tem coisas que por mais que você até tenha entendimento, conhecimento, mas você não vai poder resolver. Aí ele falou assim: olha, se tu quiser, eu me tornarei limpo. Em toda a Bíblia nos mostra que as manifestações espirituais aconteciam através da oração e da atitude de fé. Se aquele homem leproso tivesse na sua casa, ele teria esse encontro com Jesus? Se aquele homem tivesse até diante de Jesus e não falasse nada, aconteceria alguma coisa? Não. Mas ele precisou gerar fé em seu coração e a atitude de chegar diante de Jesus e falar assim: olha, se tu queres, eu me tornarei limpo. Então, essa fala diante de Jesus não é apenas uma fala, mas é uma oração também. Porque a oração é falar. A oração é você se comunicar com Deus. E aquele homem chega diante de Jesus e fala assim: olha, se tu queres, eu poderei ficar limpo. Ninguém pode receber o que não pode orar. Segura essa frase aí. Ninguém pode receber aquilo que não pode orar. Se você não puder orar aquilo que você está precisando, você também não vai receber. Porque Jesus ensinou isso. Está escrito na Bíblia, não é o que estou falando. Jesus falou assim: olha, muitas pessoas pedem e não recebem. Por quê? Porque pede mal. Se está pedindo mal, não vai receber. Mas se sabe pedir, recebe. Mas o que é que pode ser pedir mal? Pode ser você pedir e você não ter fé. Pode você pedir e você não acreditar no que está pedindo. Pode você pedir, mas só da boca para fora. Pedir mal. Você não acreditar nem naquilo que está pedindo. Mas aquele homem chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, se tu quiser, se tu quer, eu serei curado. Ele jogou a responsabilidade em cima de Jesus. Falou: aqui só o Senhor, mas se o Senhor quiser fazer, mas também se não quiser fazer, vou ficar desse jeito. E tem momentos que a gente precisa chegar diante do Senhor e falar: Deus, se o Senhor quiser fazer isso na minha vida, na minha casa, seja saúde, seja o que é que você quer. Tem coisas que para você é improvável, é impossível, e por isso só Ele pode fazer. E você pode chegar hoje diante dele e falar: Senhor, essa situação, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E sabe o que aconteceu? Antes de eu falar o texto, eu quero dizer que tem coisas na vida, ou na minha e na sua vida, que vão desaparecer. Alguns hábitos que não lhe deixam avançar, vão desaparecer da sua vida. Quando você chegar diante de Jesus, quando você acessar o poder de Deus, quando aquele homem acessou a Jesus, quando ele falou que Jesus poderia curar ele, só Jesus podia curar se ele quisesse, acontece que Jesus, ele falou: eu quero ser curado. E foi na mesma hora, foi no mesmo instante. Versículo 12 diz: estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra que, vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo.
Você está disposto a acreditar? Você está disposto a crer hoje que aconteça uma mudança em sua vida? A questão não é que Jesus pode ou Jesus quer. A questão é você querer. A questão é você ter atitude. A questão é você falar assim: eu preciso da mudança, Senhor. E essa mudança só o Senhor pode fazer na minha vida. Você está disposto a isso? Você está disposto a querer que isso aconteça? Então repita comigo assim, fale assim comigo. Você, todo mundo aqui, fala assim: Senhor Jesus, se Tu quer, Tu pode. Agora eu vou fazer de novo essa pergunta. Assim, eu vou perguntar: se Tu quiser, Tu pode. 3 pontinhos. E aí você vai dar sequência àquilo que você quer que aconteça. Porque Ele falou: se Tu quiseres, eu serei curado. Mas talvez não seja cura que você está precisando. Talvez seja dinheiro que você precisa. Talvez seja um problema com seu filho, com sua filha, no seu trabalho. Então quando eu falo assim, ó, você vai repetir comigo: Jesus, se Tu quiser, Tu pode. E você vai completar. Tá? Amém? E eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida agora. Então, você vai falar. Então eu vou falar aqui, cada um vai falar segundo o seu desejo, segundo o que necessita. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus, se Tu quiser, pode. Aí você fala o que você quer que Jesus faça. Versículo 15 diz: a sua fama, a sua o quê? Porém se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e ser curado das suas enfermidades. Gente, presta atenção. Jesus estava sempre com pessoas. Em todo tempo a história diz que Jesus estava em movimento. Jesus não ficava parado. Mesmo quando ele acabava de ensinar, ele estava com uma grande multidão, e de uma hora para outra Jesus falou assim: olha, eu preciso me reservar aqui. Ele ia para a oração em secreto com o seu pai. Estava em movimento, mesmo sozinho, ele estava em oração. Ele estava fazendo o que o mundo espiritual reconhecesse o que ele estava fazendo. O mundo espiritual conhecia Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que realizava milagres, que curava, que fazia maravilhas, como libertador, e como aquele que tinha uma conexão direta com o trono, com aquele que tinha um contato direto com o seu Pai. Intimidade, relacionamento, vida na vida, né, pastor Wellington? Vida na vida. Ei, como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Ele? É só aquele que Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar? Sabe que o nosso relacionamento tem sido desse jeito? Mas só que a Bíblia fala que Jó, antes de passar por toda a situação, no início, né, do capítulo, fala que Jó era um homem íntegro, fiel, reto, desviava do mal. Jó, todos os dias, sacrificava ao Senhor, fazia oferendas. Ele dava ofertas ao Senhor todos os dias, pela sua vida, pela vida dos seus filhos. Um homem que se preocupava, um homem que se doava, um homem que preparava o sacrifício, um homem que ofertava a Deus todos os dias. A Bíblia diz todos. Chega um momento da vida dele que ele fala: eu não conhecia Deus. Apesar de fazer sacrifício, apesar de orar pelos meus filhos, apesar de interceder por ele, apesar de jejuar, mas eu só conhecia de ouvir falar. Eu vou te dizer, isso não está muito distante daqui. Tem muitas pessoas vivendo assim. Mas pastor, eu dou meu dízimo, sou fiel. Mas pastor, eu dou a minha oferta. Mas pastor, eu tenho um momento de oração. Não, só Deus sabe o meu momento com Ele. Você pode até conhecer de ouvir falar, mas está faltando de andar com Ele, de se relacionar com Ele, de ter intimidade com Ele, de depender dEle e não de pessoas. Tem pessoas aqui que vivem dependendo do homem, confiando na palavra do homem. E a Bíblia diz que a gente não pode apoiar o nosso entendimento
no homem. Porque existe um braço, e se tem um braço que a gente precisa se apoiar, é o braço forte do Senhor, e não no homem. Aquele homem leproso, ele estava ali porque ele sabia, porque a fama de Jesus havia corrido sobre os lugares. É inevitável alguém que está fazendo alguma coisa, que está se movendo, ela se tornar neutra, ou ficar neutra, ou ficar invisível. Jesus falou assim, depois que Jesus libera a cura para aquele homem, o texto diz que Jesus fala assim: olha, vai, procura o sacerdote, dá uma oferta segundo a lei de Moisés. Ele vai te dar uma carta liberando você, dizendo que você agora está apto a estar no meio do povo, da sociedade, você agora se socializar novamente. Você não é mais condenado, você agora não pode ficar mais excluído, você agora faz parte do rol de membros da igreja. Você pode estar no meio da família, ninguém pode te impedir, porque você fez o que era para fazer. Você recebeu a cura, você ofertou segundo a lei, e agora você recebe o certificado. Você está livre. Aí Jesus fala para aquele homem: mas tem uma coisa que eu quero que você faça. Não divulgue a ninguém. Não fale para ninguém o que aconteceu aqui. Apenas adore a Deus. Jesus sempre ele fazia esse negócio. Não conte para ninguém o que está acontecendo aqui. Mas se tem uma coisa que é efeito contrário, é quando você fala para alguém: olha, não fala isso não, tá? É a mesma coisa de você falar assim: fala, divulga, sai contando. Não, irmão, eu pode deixar, minha boca é um túmulo, eu guardo segredo, não se preocupe não. Ninguém vai saber do que a gente ouviu aqui, né? Não é geralmente assim? É assim que acontece. Quantas vezes alguém já contou alguma coisa pra gente, eu falo assim: olha, mas você não vai falar para ninguém, você promete? Não, prometo, fique tranquilo. A primeira pessoa confidente dela, ela fala assim: olha gente, tem um negócio aqui, tem um babado novo aqui. Olha, mas é o seguinte, eu vou te falar um negócio, mas tu tem que me prometer não falar com ninguém, porque a pessoa me pediu segredo. Não é assim? E aí você confia naquele que você tem a confiança, e aquele que tem a confiança já tem outro que tem outra confiança em alguém, e vai um falando para o outro, e quando pensa que não, até a China está sabendo, até na China já sabe, a igreja toda sabe, todo mundo sabe. Meu Deus, que foi isso? Quem foi que falou? Eu só falei para uma pessoa, só para um irmãozinho, que eu confio nele. Mas ele falou assim: meu irmão, mas tem outra pessoa também que eu confio, eu não consegui guardar esse segredo não, o negócio mexeu comigo, eu não aguentei. Mas aqui eu acho que ninguém nunca fez isso. Essa igreja é uma igreja que guarda segredo. Alguém aqui nunca fez isso. Todo mundo aqui, quando ouve, olha gente, isso aqui é confidencial. Todo mundo guarda. Amém ou não amém? Então a fama de Jesus corria, era divulgada cada vez mais, e grandes multidões se juntavam a ele. Jesus atraía multidões o tempo inteiro. Ei, vou te falar um negócio. Quando a presença de Deus está na vida de alguém, é o que eu falei mais cedo, existe movimentação. Existe uma movimentação no mundo espiritual quando você se propõe a buscar a Deus, a adorar o Senhor, a estar ligado com Deus, a oração, aí vem a manifestação do poder de Deus, aí Deus te usa para curar alguém, e quando alguém é curado, ou quando você libera uma palavra profética para uma pessoa, porque você está conectado com Deus, quando Deus te usa para trazer uma palavra para alguém, um versículo que seja, uma oração, seja o que for, e alguém ali é abençoado com aquela palavra, a história dele muda. Aí ele vai falar uma coisa: rapaz,
eu tive conversando com Tiffany. Rapaz, aquela menina de Deus. Olha, quando ela ora, há uma manifestação de Deus e acontece a maravilha, o milagre. Aí as pessoas vão querer procurar quem? Tiffany. Aí o nome de Tiffany fica conhecido na cidade. Por quê? Porque ela ora, ministra e Deus faz alguma coisa nova. Pegou? Eita glória, aqui só tem gente sabido, né? Tudo ligado e conectado. Mas eu falei, Tiffany, mas pode ser qualquer um de vocês. Eu citei um exemplo. E foi isso que aconteceu com Jesus. Aonde Jesus ia, algo acontecia. Sabe por quê? Porque quando estamos em movimento, é impossível alguém não notar a gente. Aí alguém fala assim, pastor, mas está falando porque tem muitas pessoas famosas. Eu estou falando de famosos que carregam a glória para si. Eu estou falando que quando você se dispõe a estar na presença de Deus, adorando a Ele, fazendo alguma coisa para Ele, e quando Deus começa a te usar, vai ser impossível você ficar escondido, você ficar no anonimato. Sabe por quê? Porque Deus vai te mostrar para as pessoas. Sabe por quê? Porque Ele conta com pessoas corajosas, pessoas que queiram, pessoas que querem, destemidas, que queiram fazer a vontade dEle. E Deus quer usar você nesses dias. Deus quer te fazer, Deus quer curar você mesmo. Ah, pastor, eu tenho um problema, eu tenho uma doença. A doença é timidez. Ei, Deus quer curar você dessa timidez. Ah, pastor, eu tenho um problema que eu tenho tanta vergonha que eu não consigo falar com ninguém. Ei, Ele quer curar você. Chegue diante dele, Senhor, se tu quiseres, tu pode. Quero que você fique de pé. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu quero te falar que uma das formas de você ser conhecido e de Deus te usar vai ser através da sua vida de oração com Deus. Jesus estava ensinando, curando, fazendo maravilhas, mas porque Jesus tinha uma vida de oração, de consagração, ele jejuava todos os dias. É inevitável alguém viver uma vida de oração e não receber liberação do Espírito de Deus sobre a sua vida. É tão bonito a gente ver alguém orando por alguém e alguém sendo curado, alguém levando a palavra profética. É lindo isso, mas isso pode acontecer com você. Pessoas que têm essa intimidade, que são usadas para isso, são pessoas que vivem uma vida de oração. Há um preço a ser pago. É preciso abrir mão de alguma coisa. Jesus abriu mão de estar com a multidão várias vezes para estar sozinho no deserto. Jesus abriu mão de estar comendo em banquetes para estar passando a fome, ou seja, para se abster do alimento sólido, físico, para poder ter uma conectividade, por causa de um propósito. Quais são os teus propósitos nesses dias? Nós chegamos, né? O meio do ano, fechamos o meio do ano agora, estamos iniciando o segundo ciclo do ano, segundo semestre. E às vezes a gente tem pensado tantas coisas, ou talvez nem tem pensado nada, talvez nem tem projetado nada. Talvez está vivendo a vida como assim, ó, deixa o tempo levar, as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer, mas não é assim. Nós precisamos ter uma atitude. Coisas novas, coisas diferentes, coisas novas acontecem com atitudes novas. Se você tem uma atitude nova, algo novo vai acontecer, mas se você permanece do mesmo jeito você vai continuar. E só depende de você. Josué falou para o povo, reuniu todo Israel. O povo estava vivendo de todo jeito, cada um vivendo a sua vida, como bem queria. E Josué chama o povo, reúne e fala assim: olha, a vida de vocês é de vocês, mas vocês têm que ter um posicionamento. Escolham hoje o Deus o qual vocês vão servir. Eu já decidi.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atitude de mudança, atitude de relacionamento. Eu decido, você decide a vida que você quer ter com Deus. Quer ser usado por Deus? Quer ser usada por Deus? Quer ser mais abençoado? Então viva uma vida conectada ao Senhor. Você viu, a irmã Meire falou assim que a necessidade da oração faz com que mesmo em um outro ambiente, ela crie um ambiente de oração, mesmo em um local ou um lugar que não é propício à oração. Mas a atmosfera é gerada através da sua vida, onde você estiver. Um momento que você pode ter, é um momento que você deve aproveitar essa oportunidade de se conectar com o Senhor. Porque talvez é nesse momento tão curto, tão pequeno, em um ambiente tão impróprio, mas é aí que Deus quer fazer gerar na sua vida algo grande, algo novo, algo transformador, algo que vai impactar. Aquele homem teve apenas um encontro com Jesus e fala: se tu quiseres. Qual seria hoje a tua pergunta diante de Jesus? Você chegaria como diante dele hoje e falaria o quê? Falaria como esse leproso: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Se tu quiseres, tu pode me fazer prosperar. Se tu quiseres, tu pode fazer isso, fazer aquilo. O que é que você falaria com o Senhor? Ou o que é que você pode falar para Ele agora, hoje, nesse dia aqui, nessa noite? E você falar aquilo que realmente você precisa, você quer ver acontecer. É o que você vai falar. Se o leproso não falasse, não teria cura para ele. Ei, você entendeu o que eu estou falando aqui? Não é questão de você ouvir o que eu estou falando, mas é questão de você praticar o que está sendo ministrado. Porque o que eu estou falando não vem de mim, é o que está escrito. A Bíblia diz que se falar, se você disser esse monte, qualquer que disser este monte, lança-te ao mar, e ele vai ouvir a sua voz, a sua palavra, e vai ter que se lançar se você crer e não duvidar no seu coração. Conseguiu entender que é você se posicionar com palavras e você declarar, e Jesus vai ouvir a sua voz. Ele vai falar: eu quero, quem mais quer sou eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o teu pensamento, eu quero mudar a tua estrutura, eu quero fazer uma coisa nova. Quantos querem uma coisa nova nessa noite? Peço que você venha aqui à frente, eu quero orar por vocês. Toda a igreja, vem aqui agora e vamos já servir a ceia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Aleluia, glória a Deus. Os pastores, estou te esperando quero pra fazer. Unja-os. Que tens que fazer. Pega o óleo aí, pastores, e vai ungindo todo o povo aí, em nome de Jesus. Meu coração aberto. Nesse momento que os pastores vão estar ungindo você, você vai orar, você vai abrir a sua boca e você vai falar: Senhor, se tu quiseres, tu pode isso. Se tu quiseres, tu pode aquilo. Você vai declarar. Pode ir ministrar sobre eles lá. E quando você receber a unção aí agora, você vai declarar aquilo que você quer que mude na sua vida. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Eu Aleluia. só quero tua presença. Podem ir diante deles. Pode ir. Hoje eu não vou te pedir nada. Toque neles. Pode tocar neles. Levantar minha voz. Vai tocando pra neles. te dizer Vai ungindo eles aí. que a tua graça já me basta. Hoje eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada.
Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Seja ministrado pelo poder de Deus. Sejam ministrados pelo Espírito de Deus nessa noite. Eu só quero tua presença. A presença está aqui. Hoje eu não vou te pedir nada. A presença está aqui nessa noite. Só quero levantar minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Santo és incomparável.